Você já ouviu falar das Backrooms? Hoje eu vou te apresentar uma história que quase ninguém tem coragem de assistir até o final. Mas antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse. Agora, uma coisa importante. Coloca o fone de ouvido, apaga as luzes e assiste isso no escuro. E eu te aviso, algumas pessoas não conseguem terminar até o final. Então, se você for continuar, tenha cuidado. Você já teve a sensação de que alguma coisa não está certa? Não é medo, não é ansiedade. É como se a realidade tivesse falhado por um segundo. Eu tive isso ontem. Eu estava voltando para o meu quarto, normal, mesma casa, mesmo corredor, mas quando eu pisei no tapete, o som mudou. Não era mais o som seco de sempre. Era molhado. Eu olhei para baixo. O carpete era amarelo, velho, manchado. E quando eu levantei a cabeça, minha casa não estava mais lá. Só tinha um corredor, luzes fluorescentes piscando e aquele barulho constante. Zzz. Eu tentei voltar, mas atrás de mim não tinha porta. Eu gritei. Ninguém respondeu. Eu comecei a andar, e quanto mais eu andava, mais tudo parecia igual. Mesma parede, mesmo cheiro, mesmo som. Até que eu percebi uma coisa. O chão tinha marcas, como se alguém tivesse sido arrastado. E o pior, as marcas eram recentes. E então eu ouvi um som distante, como alguém respirando. E não era só uma pessoa. Eu congelei. A respiração vinha de algum lugar, à frente. Lenta, irregular, como se algo estivesse tentando aprender a respirar. Eu devia ter fugido, mas fiz o contrário. Eu fui até o som. O corredor se abriu em uma sala maior, e foi ali que eu vi uma coisa alta demais, magra demais, com braços longos, quase tocando o chão. Ela estava de costas, mas a cabeça estava virada na minha direção, sem olhos, sem boca, mas me olhando. Eu corri, sem pensar, sem olhar para trás. O som começou. Passos, rápidos, arrastados, errados. Eu virei um corredor, depois outro, e de repente, silêncio. Eu tinha perdido ela, ou pelo menos eu achava. Foi aí que eu vi a parede, diferente, escura, como se fosse uma falha. Sem pensar, eu toquei, e o chão sumiu. E quando eu acordei, eu percebi que tinha caído em um lugar pior. Eu acordei com água fria até a cintura. O lugar era diferente. Não era mais amarelo, era escuro, como um corredor de piscina infinito. A água fazia eco. Cada passo meu voltava 1000 vezes. Eu não estava sozinho. Eu sabia disso, porque a água se movia sem eu tocar nela. Eu comecei a andar devagar, tentando não fazer barulho. Mas aí eu vi, flutuando na água, um braço humano, depois outro e outro. Partes de pessoas, como se aquele lugar não matasse, só separasse. Eu comecei a entrar em pânico, respiração acelerada, coração disparado. E foi quando algo segurou minha perna. Forte, muito forte. Eu chutei, gritei, mas aquilo não soltava. Então, emergiu um rosto costurado, feito de várias pessoas. E ele sussurrou: "Você também vai virar parte." E naquele momento, eu percebi que fugir não era mais uma opção. Eu tentei escapar. Juro que tentei, mas quanto mais eu me movia, mais mãos surgiam da água, me puxando, rasgando minha roupa, minha pele. Eu gritei: "Ninguém veio, ninguém nunca vem." Eles me arrastaram, devagar, como se estivessem me preparando. Eu senti
minhas pernas sendo puxadas em direções opostas. O som foi a pior parte. Eu ainda estava vivo, sentindo tudo. Eles não tinham pressa. Meu braço direito sumiu primeiro, depois o esquerdo. Minha visão começou a falhar, mas eu ainda conseguia ouvir. Eles estavam montando algo, usando pedaços de outras pessoas e de mim. A última coisa que eu vi foi aquela criatura, agora maior, completa. E então ela virou o rosto na sua direção. E se você estiver ouvindo isso, talvez você seja o próximo pedaço.